Paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs, bênção do Senhor. Estamos hoje na lição número 3, cujo tema é Ele tem poder sobre a morte, ou Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. É a temática, a lição juvenil, aqui nós da equipe da cidade de Currais Novos. Estou aqui juntamente com o pastor Túlio, dando as nossas saudações a todos os nossos irmãos, superintendentes, auxiliares, professores, obreiros, obreiras, alunos e todos aqueles e aquelas que fazem parte da obra do Senhor. Bênção de Deus, todos aqueles que estão sintonizados nesta lição bíblica. Bênção de Deus. Pastor Túlio aí com as suas saudações. Paz do Senhor, meus amados irmãos, e quem vos fala é o missionário Túlio Galvão. Estou aqui justamente para vos auxiliar, trazendo esse subsídio, fundamentando cada vez mais essa temática, essa doutrina, que fala acerca também da ressurreição. Trata-se de uma das doutrinas basilares da nossa fé. Certamente será uma doutrina muito importante para que o Senhor edifique mais a nossa fé e possa nos situar mais naquilo em que nós acreditamos como regra de fé e prática de acordo com a sua palavra. Amém. Referenciado aqui em Lucas, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, alguns versículos, diz assim, a partir do versículo 1: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aí o verso 5 diz assim: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E o versículo de número 11 diz assim: as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então aqui nós estamos diante de um dos maiores acontecimentos da história do cristianismo, da história de Jesus, da história que envolve o Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E como referência nós temos exatamente a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, como aquele que foi vitorioso sobre a morte, aquele que venceu e deu a sua vida por nós. Então é bem interessante que os professores tenham bastante cuidado para mostrar exatamente aos seus alunos que a nossa fé ela está referenciada na pessoa de Jesus, e sendo a pessoa de Jesus, a doutrina basilar é que Jesus ressuscitou. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós crêssemos em Jesus apenas em relação a esta vida, ou sem essa certeza da ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis. Por quê? Porque nós nos igualaríamos a todos os demais que acreditam em outras pessoas que não o próprio Jesus que ressuscitou. Então, essa é a doutrina basilar da nossa fé, é um dos grandes pilares, colunas da fé cristã, a ressurreição de Jesus. E a sua vitória sobre a morte é uma garantia de que nós também um dia ressuscitaremos em glória. Então, esta lição ela tem como objetivos tríplices em mostrar a ressurreição de Jesus e, ao mesmo tempo, levar para que nós possamos compreender a natureza dessa ressurreição de Cristo e, ao mesmo tempo, também explicar a respeito das evidências da ressurreição de Jesus que nós lemos nos evangelhos. Então, é uma bênção maravilhosa estarmos hoje para falarmos exatamente sobre esta doutrina tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E aqui, nessa primeira exposição, nós estamos aqui falando sobre a ressurreição no Antigo e Novo Testamento. Havia ressurreição no Antigo Testamento? Esta é a pergunta que tem nessa lição e, com certeza, nós já estamos fazendo essa exposição e vamos responder. Pastor Túlio falando aí sobre havia ressurreição no Antigo Testamento? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, pois fundamenta o desenvolvimento desse primeiro ponto. E esse primeiro subponto aqui mostra-nos justamente a resposta que é sim.
havia sim ressurreição no Antigo Testamento, diante do poder do Senhor, de onde nós temos um exemplo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo de número 24, onde o profeta Elias ali, pelo poder de Deus, ressuscita o filho de uma viúva, apresentando-nos a evidência do ato da ressurreição operado pelo poder do Senhor ali no Antigo Testamento. Porém, a gente também temos que ter fundamentação nesse ponto importante, de que apesar daquele jovem ter voltado à vida ali, anos após a sua ressurreição, ele voltou a morrer novamente. E isso faz uma distinção dentro daquilo que nós iremos ver lá na frente a respeito da diferenciação da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, havia sim ressurreição no Antigo Testamento, e essa já era uma doutrina ali exercida, porém, não com tanta amplitude e tanto conhecimento, o quanto foi evidenciado no Novo Testamento pelo nosso próprio Jesus, como uma doutrina básica da nossa fé. Assim como Paulo disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé certamente seria vã. Então, no Antigo Testamento já havia essa evidência dessa ressurreição. Então, o texto bíblico, em Hebreus também, ele nos afirma que Abraão acreditou que Deus era poderoso para dos mortos ressuscitar seu filho Isaque. E esta era uma das razões pelo fato dele ter nenhum receio de oferecer o seu filho. É que ele acreditava, certamente, fundamentado em Hebreus 11, 18, que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho após a morte. E essa era uma fundamentação pela qual Abraão não questionou para oferecer o seu filho como oferta em sacrifício. Então, são dois exemplos, duas evidências que comprovam e nos afirmam que havia sim ressurreição no Antigo Testamento. De acordo com isso, isso já era uma doutrina a ser desenvolvida e aperfeiçoada, ressignificada no Novo Testamento. Exato, essas palavras aí do pastor Túlio, continuando aí essa mesma exposição. Então, nós temos alguns relatos sobre ressurreição. Por exemplo, temos uma ressurreição exatamente daquele filho da viúva de Sarepta, né? Lá em Sarepta, onde foi esse aí que foi evidenciado pelo pastor Túlio. Depois nós temos também uma outra menção sobre o filho daquela Sudamita, né? Em que Deus também usa o próprio profeta Eliseu para que traga aquele menino à vida. Temos também uma outra ressurreição que é bem interessante, porque Eliseu já havia morrido, e quando foi sepultado aquele homem, né, conforme lá o texto fala, quando aqueles moabitas invadiram, eles com medo, então, certamente, assim, para fugirem, aí eles soltam aquele corpo. E quando ele toca exatamente na sepultura onde está Eliseu, aquela pessoa ressuscita. Claro, aí está mais uma evidência de que é Deus quem faz, né? Porque Eliseu já está morto. O corpo dele já está lá na sepultura. E toca exatamente nos ossos. Certamente ali, claro, e é evidente que é um poder de Deus. Então, essa doutrina ela já vem sendo assim, eu acredito, como se fosse assim uma gestação da criança. Aí Deus vem formando as peças, porque o objetivo de Deus é mostrar que existe uma evidência maior da grande ressurreição de Jesus. É claro que a doutrina, como esse pilar fundamental que hoje nós temos, por causa da luz e da revelação do Novo Testamento, os judeus não tinham. Mas Deus já vem formando exatamente as peças de uma maneira tal que nós que recebemos assim, eu vou dizer assim, a misericórdia, né, de termos a Bíblia já em seu cano, todo já formado, nós podemos usar essas evidências para exatamente formular ou entender a grande doutrina da ressurreição. Então, é bem interessante esses casos, bem típicos no Antigo Testamento, como uma prova de que Deus tem poder sobre a vida. Então, se Deus tem poder sobre a vida, e Deus tem, sim, Jesus Cristo, seu Filho, é uma evidência
forte exatamente sobre essa questão de ressurreição no Antigo Testamento. E aí, nessa mesma temática, também exemplo de ressurreição no Novo Testamento. Vamos lá, pastor Túlio. Esse segundo subponto deste ponto, falando sobre a ressurreição no Antigo e Novo Testamento, nós discorremos a respeito do Antigo Testamento, apresentando 2 exemplos, 2 evidências, e mostrando que os judeus, o povo de Deus no Antigo Testamento, não tinha ainda uma compreensão do ato redentivo de Jesus de forma completa. Eles tinham apenas flechas, eram partes dessa doutrina. Porém, no Novo Testamento, há uma compreensão mais clara, há algo mais evidente, de acordo que essa ressurreição ela vai ser operada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus agora atua nesse ato de ressurreição, como, por exemplo, também a filha de Jairo, que, quando Jairo direciona-se até Jesus, ele apresenta que a menina estava doente. E essa doença ainda era uma doença que evidenciava e apresentava que a menina ainda estava com vida. Porém, no percurso, há uma possibilidade de Jesus operar milagre em uma mulher que havia 12 anos que estava com um fluxo de sangue. E nesse intervalo, a filha de Jairo chega à morte. E é justamente nesse ato da morte que Jesus evidencia e apresenta que ele tem poder. Pois ele vai à casa de Jairo, e ao chegar na casa de Jairo, entra no quarto, e ali libera uma palavra, e de acordo com o poder da palavra de Jesus, aquela menina volta novamente a ter vida. E essa é mais uma evidência, mais um exemplo, porém de uma maneira mais concreta, mais ampla, que nos traz essa revelação mais clara. É uma espécie de tirar o véu a respeito dessa doutrina da ressurreição, pois Jesus agora opera esse ato milagroso de trazer novamente a vida e mostrar que ele veio para dar vida, ele é o dono da vida, e ele tem o poder para dar, e ele tem o poder para tirá-la. Também, outro exemplo importante é na cidade de Naim, onde Jesus ali entra e vê aquela situação de uma mãe que estava ali com o seu filho morto. E Jesus libera uma palavra sobre aquele jovem que estava ali morto, e certamente ele também volta à vida, e ele devolve a mãe, trazendo novamente a esperança para aquele coração. Então, são 2 exemplos no Novo Testamento, porém de uma maneira mais clara, devido ao seu próprio Jesus operando o ato da ressurreição, apresentando e evidenciando essa qualidade. Ele é a própria vida. Verdade. E continuando aí, no Novo Testamento a gente tem ainda a ressurreição de Lázaro, que foi efetuada, né, por Jesus, pelo poder de Deus na vida de Jesus, e podemos dizer também pelo poder de Jesus, né, pelo poder de Cristo. Você mencionou aí sobre a filha de Jairo, temos também o filho da viúva de Naim, e em Atos dos Apóstolos nós temos, aqui na minha mente, lembro-me de 2 exemplos, ou 2 fatos, né, que foi a ressurreição de Docas, através de Pedro, né, onde Deus opera o milagre através de Pedro, e temos Eutico, através do apóstolo Paulo. Quer dizer, é o poder de Deus através dos seus vasos escolhidos. Agora, o que é interessante, que é exatamente o segundo ponto aqui da nossa lição juvenil, é isso que nós devemos entender. Todos esses que foram ressuscitados, nós observamos uma coisa interessante, porque a Bíblia fala que Jesus é a primícia entre os que dormem. Aí alguém até diz assim, olha, na sua Bíblia, até com espécie de zombaria, tem contradição, que diz que Jesus é a primícia entre os que dormem, porque é que antes de Jesus ressuscitar, acontecer um caso de ressurreição. Como é que ele pode ser considerado primícia entre os que dormem? Bem, esses que fazem essa crítica, essa zombaria, certamente é porque não conhecem a doutrina bíblica. Não conhece o ensinamento da palavra, porque, na realidade, antes de Jesus ressuscitar, esses que também ressuscitaram,
pode ver que eles foram ressuscitados, foi pelo poder de Deus, mas eles tornaram a morrer. Pode ver que eles não viveram eternamente. Então, o que é interessante que esse povo compreenda? Jesus é a primícia entre os que dormem. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é uma ressurreição em que ele ressuscita para nunca mais morrer. Então, ele é o primeiro. Ele é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. Aí é a grande doutrina. É por isso que ele é as primícias. Então, a gente não pode fazer uma crítica com base até na ignorância. Tem gente que faz uma crítica com base na ignorância dele mesmo. Não é isso que acontece, né? Então, é importante que os professores que estão ministrando isso para os juvenis expliquem isso aí. Se alguém chegar a questionar acerca da sua fé, mostrando essa contradição, como é que Jesus é as primícias, se tanto no Antigo Testamento, até mesmo no tempo de Jesus, ele ressuscitou, muito antes até dele ressuscitar. Então, é importante que o professor ele explique isso aos seus alunos e alunas, que Jesus realmente é as primícias entre os que dormem, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer, diferentemente daqueles que ressuscitaram e tornaram de novo a morrer. Embora que alguém possa encontrar uma contradição naquele versículo, né, que diz em Hebreus que o homem está determinado a morrer, né, uma só vez, e vindo depois disso o juízo, mas isso aí não se aplica a esses casos que aconteceram dessas ressurreições. São exceções, é como se fosse assim, dentro da regra divina, Deus permitiu, ou Deus agiu para que fizesse essa demonstração de que Jesus, ele realmente é as primícias entre os que dormem. Mas a regra geral é que está determinado, sim, aos homens morrerem, e depois disso vindo o juízo. Mas esses casos de ressurreições acontecidos, embora que eles tenham morrido 2 vezes, né? E alguém possa também achar que isso é uma contradição, também não é. Pode ver que aos homens está determinado morrer vindo depois do juízo. Então, a Bíblia se refere exatamente a essa outra morte que acometeu essas pessoas que foram ressuscitadas e que morreram de novo. Mas, voltando aqui exatamente a esse eixo, então nós fomos criados para viver, e Jesus Cristo é o nosso exemplo e referencial como aquele que é as primícias entre os que dormem. É uma doutrina séria, fundamentada, referenciada na palavra, como aquele que venceu a morte. Então, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita como? Né? Alguém diz, ressuscitou como um espírito, outro diz, ressuscitou como uma nuvem, ou como um espírito sem ser carne e osso. Faz esse comentário aí, pastor Túlio, que é exatamente esse tópico 2 aqui da nossa lição. Esse segundo tópico fala sobre a natureza da ressurreição de Jesus. E o primeiro subtópico do tópico 2 fala sobre criados para viver. Esse é um ponto interessante a ser destacado, que os professores também transmitam para os seus alunos apenas como subsídio para enquadrá-los com relação a esse ponto de que, pois o pecado de Adão, houve certamente essas consequências a respeito da morte. E pelo menos 3 delas a Bíblia nos fala sobre morte física, morte espiritual e a morte eterna. Então, se faz necessário os professores também apresentarem para os seus alunos e subsidiar a respeito desse ponto, para que eles possam se situar e perceber como que consequência do pecado original dos nossos pais. A pergunta é, Deus nos criou para a morte? E a resposta é não, pois Deus, como Todo-Poderoso, não nos criou para morrer fisicamente. Então, como a morte entrou no mundo, ela é uma consequência da queda. É o que eu justamente acabei de falar. A morte física é consequência da queda dos nossos pais ali no Éden. Logicamente, dentro do seu plano original, Deus não nos criou para a morte, tendo em vista que pós-pecado de Adão, ela passa a ser um adversário do próprio homem, de acordo com que a própria lição traz como subsídio. Ele venceu a morte. Se ele venceu,
Logicamente que isso é uma dificuldade humana pela qual todos os homens terão que enfrentá-la. E Jesus venceu para mostrar que ele tem também poder sobre a morte. Deus, ainda na antiga aliança, deu vida aos mortos, revelando o seu poder. Jesus, o verbo que se fez carne, veio ao mundo para a nossa redenção. Ele morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e vida eterna. E essa expressão vida eterna é importante ser destacada, pois existência eterna, todos os homens irão existir eternamente. Porém, vida eterna, essa expressão, ela é aplicada para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que trata-se de um gozo ao romper esta vida terrena. Nós iremos usufruir desta vida eterna com Cristo para sempre nos céus. Como o próprio evangelista Souza falou e nos relatou, que ele é a primícia dos que dormem. Se nós pegarmos o contexto ali em Colossenses, mostra que a expressão primícias pode estar ali interligada com preeminência, ou seja, dentro de todos aqueles que morreram, a morte de Jesus é a que mais se destaca, é a que mais é a que está mais relevante ali. Então, nós temos que ter fundamentação a respeito desse ponto. Deus não nos criou para a morte, mas a morte é consequência do pecado e da queda. Porém, Jesus veio, se fez carne, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a oportunidade de ter vida eterna. Jesus venceu a morte e, mediante a nossa fé nele, nós também podemos vencê-la. Então, que esse ponto possa ficar bem fixo na mente de cada um dos nossos alunos e professores. Verdade. E sobre a natureza da ressurreição, Jesus, nós entendemos pela Bíblia que ele ressuscitou em seu corpo físico. Mesmo que ele estivesse passado por uma obra divina bastante maravilhosa, né? Foi a ressurreição, mas enquanto ele esteve aqui durante os 40 dias, ele demonstrou a evidência de que ele estava aqui conosco fisicamente. Agora, como explicar isso à luz da biologia natural, da anatomia humana? Aí, assim, não compete a gente ficar especulando se Jesus estava ressuscitado e dar explicações biológicas ou anatômicas acerca, mas que a Bíblia evidencia que ele conviveu fisicamente aqui. Embora que ele também demonstrasse o seu poder de se manifestar aos discípulos, mesmo a portas fechadas, né? Como é que alguém argumenta assim, tem gente que zomba de nós e diz assim, eles falam que Jesus estava em corpo físico, mas, no entanto, ele atravessa aquelas paredes e portas. Não, mas não tem problema. Jesus é o dom da vida, é o dono da vida. Ele tanto podia se manifestar fisicamente, como ele também podia agir de uma maneira sobrenatural. Qual o problema? Agora, o que não nos dá autoridade é para dizer que Jesus ressuscitou apenas e ficou como um espírito aqui. Né? Até porque o próprio Tomé apalpa as mãos do mestre e exatamente o local em que ele foi exatamente o servo sofredor, ele também dá a demonstração de que estava entre eles, então eu não vejo problema nenhum, mas tem gente que vê, né? Então, Jesus ressuscitou para o seu corpo físico. Então, o professor aí explica aí para os seus alunos de que ele ainda esteve aqui conosco durante 40 dias. E esta evidência é uma evidência forte que está exatamente registrada nos evangelhos, em que Jesus conviveu ainda juntamente com os seus discípulos, se revelando e se manifestando. De uma maneira tal que Deus demonstra o seu poder em que Jesus vence a morte. Quando havia a tristeza no coração dos discípulos, e muitas vezes até com medo, né? Se trancando por medo dos judeus, Jesus aparece e os conforta. Aqueles dois no caminho de Emaús, se a gente notar no começo o sentido de desespero, de frustração que eles estavam, é como se fosse assim, pois é, a gente ouviu falar aí, esse homem que fez milagre, mas aí o seu discípulo andava dizendo que ele ia ressuscitar, mas é como se fosse assim uma coisa que não fosse daquela convicção. E o mestre reafirma
a palavra que estava prevista, tanto no Antigo Testamento, que de que ele realmente seria ressuscitado. De maneira tal que nós estamos alicerçados naquele que venceu a morte. João, quando está lá na ilha, em Patmos, e ele tem aquelas revelações profundas, quando é arrebatado em espírito, e ele vê, em que é anunciado para ele o cordeiro, e ele vê aquele cordeiro, né? Em que ele toma o livro, ele abre e tira o lacre dos 7 selos e se revela poderosamente. De sorte que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João nos assegura. Ele ressuscitou ao 3º dia, conforme a predição das Escrituras. Os evangelhos estão repletos da história de Jesus e a sua ressurreição. Ele nos dá a garantia de que ele é vitorioso. Ele disse a João: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, ele tem a autoridade. João contempla ali aquele Cristo cheio de glória. Imagina aí, pastor Túlio, aquele mesmo João que está ali no Calvário, vê aquele Cristo sofrido, ferido, homem de dores, experimentado nos trabalhos, desfigurado do sentido físico. Aquele mesmo João que está ali na cruz, aparentemente, dava a entender que toda aquela esperança em que eles tinham no seu mestre havia se acabado. No entanto, ali está aquele homem na ilha de Patmos, vendo novamente aquele seu mesmo Senhor, agora está em glória. É uma coisa profunda e maravilhosa, que enche o nosso coração. Então, o professor é esse porta-voz da esperança. O professor é esse mensageiro da paz, que vai trazer exatamente esse referencial, mostrando a grandeza da ressurreição de Jesus. E aí, aqui no tópico 3, nós temos as evidências da ressurreição. Vamos tecer aqui alguns comentários sobre essas evidências. Quais foram mesmo as provas de que nós temos de que Jesus ressuscitou? O 3º tópico fala sobre as evidências da ressurreição de Jesus. E esse primeiro subtópico, do tópico 3, trata de uma expressão contundente. Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus ao 3º dia, depois da sua morte, é parte da sua obra redentora que foi planejada pelo Pai no Jardim do Éden. E como eu posso afirmar isso? Gênesis 3:15, a Bíblia ali já nos diz que contém a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo. Alguns ali chamam até de proto-evangelho, onde ali apresenta a ressurreição de Cristo, mostrando que ele venceu a morte, dando aos homens a oportunidade de vida através da sua obra redentora. Então, a ressurreição de Jesus é um ato milagroso e mais significativo do Novo Testamento, porque através da sua ressurreição é que nós temos essa esperança de vida eterna. De acordo que em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 14, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, ou seja, nós estaríamos vivendo uma farsa, mas a graça de Deus e a oportunidade que ele nos dá de Cristo ter ressuscitado e oportunando assim o homem a também ter vida eterna por meio do próprio Jesus. Paulo teve que ressignificar, apresentar, reafirmar essa doutrina para a igreja da época ali na cidade de Corinto, pois eles estavam desacreditando a respeito da ressurreição, apresentando e desvirtuando essa doutrina. E nós temos visto também essas evidências nos dias de hoje, em que alguns desacreditam dessa verdade tão fundamental, tão contundente para a nossa fé, de que Jesus, ele ressuscitou, e esse é o fato principal pelo qual nós podemos ter vida e salvação por meio de Cristo Jesus. Nós, como arautos de Deus, porta-voz da verdade e do Evangelho, temos que aplicar sobre a vida dos nossos alunos,
e apresentar para eles que se faz necessário nós mostrarmos novamente, intensificarmos novamente e valorizarmos mais a doutrina da ressurreição. E isso mostra Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, já era uma promessa apresentada em Gênesis 3,15, a respeito da redenção de toda a raça humana. Esse é o milagre mais significativo e foi ali ressignificado, apresentado, ampliado pelo apóstolo Paulo, defendendo essa fé básica em que todos nós devemos crer e confiar. Outro ponto importante que nós também temos que destacar aqui é que se você sabia que antes, na verdade, do juízo final, haverá também uma ressurreição? E a resposta é sim. Nessa ressurreição, aqueles que morreram sem Cristo retornarão para receber a sentença merecida. E essa sentença, logicamente, é uma sentença condenatória. Dentro da doutrina da escatologia, nós conhecemos isso como o julgamento do grande trono branco, fundamentado em Apocalipse, do versículo 11 ao versículo de número 15. Então, todas essas evidências devem ser apresentadas para os nossos alunos como base de fundamentação e intensificação dessa verdade. Ele ressuscitou. Muito bem, então, você mostrou aí uma das evidências que o próprio Jesus ressuscitou. E esse registro está exatamente, os 4 evangelhos, eles são unânimes em afirmar acerca da ressurreição de Jesus. Então, quem lê Mateus, quem lê Marcos, quem lê Lucas, quem lê João, vê lá que está essa doutrina evidenciada como um dos marcos, eu digo assim, histórico, né? E, ao mesmo tempo, doutrinário, referencial para todas as gerações, vidas, corações, entenderem que Jesus ressuscitou. Então, é uma certeza absoluta, não é uma doutrina inventada, mas é uma certeza de que ele ressuscitou. Algumas evidências, dentro desses próprios registros, é que o túmulo de Jesus lá ficou vazio. E aí, uma prova de que ele não estava lá. Embora que os inimigos de Jesus, dos discípulos, tentaram fabricar uma farsa e uma falsa mensagem para o povo, dizendo que os discípulos poderiam vir e ter furtado o corpo de Jesus, né, para desacreditá-los diante da multidão. Mas veja como essas coisas não prosperam, porque as evidências maiores de Jesus são fortes, da sua morte e ressurreição, a ponto de que, mesmo que eles tenham fabricado essa notícia falsa, eles não prosperaram nos seus intentos. Jesus apareceu vivo com muitas e infalíveis provas. A prova, o túmulo vazio, em que as mulheres lá chegaram e viram, Pedro, que correu adiante, e chegando lá testemunhou. Temos as evidências do que as Escrituras nos evidenciam, nos provam, nos mostram, nos referenciam, até conforme o pastor Tulei falou. Paulo nos dá essa garantia também quando ele expõe sobre a doutrina da ressurreição. E aí Paulo é muito enfático quando ele mostra que o elo que nos liga, que nos faz essa conexão, é sabermos que esse Cristo que foi morto, ele ressuscitou. Porque se não tivesse ressuscitado, é o que Paulo diz, nós seríamos os mais miseráveis. Por quê? Porque a nossa fé estaria baseada em algo em que nós não teríamos como entender como é que aquele que veio nos salvar, ele não pôde nem vencer a morte. No entanto, ele vence a morte, ele é o cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Então, já estamos aqui chegando aos momentos finais, em que exatamente, eu já vou aqui tecer as minhas considerações e Túlio também as suas, para mostrar exatamente que a glória e a mensagem dessa ressurreição é que ele venceu. Então, os professores e as professoras passem para os seus alunos a mensagem da esperança, da fé, da redenção, das evidências fortes da ressurreição de Jesus e mostrar para os seus alunos que essa doutrina da ressurreição ela é uma das doutrinas basilares do cristianismo. Embora que muitos não creiam, mas nós cremos.
E a nossa fé está baseada exatamente que Jesus ressuscitou, venceu a morte e está vivo para todo sempre. Pastor Túlio, com as suas considerações finais. Graças a Deus por esta aula tão importante, tão estimulante, que é mostrar e apresentar de forma básica, sintetizada, essa doutrina da ressurreição, apresentando as evidências de que ele ressuscitou. Isso deve ser uma tônica forte, em que os professores devem ressoar em sala de aula, apresentando isso para os seus alunos. Mostramos as evidências de que ele ressuscitou, mas a maior evidência de que ele está vivo somos nós. Nós podemos ouvi-lo, nós podemos senti-lo, e isso mostra essa evidência de que ele está vivo. Ele ressuscitou, e isso é coisa maravilhosa para o homem, pois dá a oportunidade dele ser salvo e ter vida eterna. Ah, que coisa importante e tão maravilhosa. Então, que todos os alunos e professores possam cada vez mais serem estimulados com essa doutrina, e professor, reafirme isso de forma contundente para que essa doutrina não possa se perder e não possa ser sucumbida por teorias humanas, pois isso trata-se de base de fé, e se é base de fé, é aquilo que nos dá instabilidade para crer, para viver o evangelho pleno de Cristo Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe, todos nós, e que a bênção de Deus esteja sobre cada vida, cada coração, e que cada vida possa sentir a transformação daquele que venceu a morte, que é vitorioso, tem o poder sobre todas as coisas. A Jesus, a nossa esperança e alegria, e a todos aqueles que acreditam nesta maravilhosa e santa doutrina, a doutrina da ressurreição. Então, bênção do Senhor, e aí nós, com certeza, nós agradecemos a bênção de Deus de estarmos aqui falando sobre essa tão grande e importante lição.